Quantas vezes carregamos dentro de nós vereditos sobre situações e acontecimentos? Muitas vezes esses vereditos podem nos paralisar. E é isso que quero trabalhar com vocês na meditação de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, que alegria estar com vocês. Obrigado a todos que têm correspondido justamente a divulgar, a levar cada vez mais essas homilias aos corações que tanto precisam. Quero colocar hoje de forma especial o texto também do Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 19 ao 26, que diz o seguinte: Naqueles dias, aqueles que haviam espalhado por causa da perseguição que se seguiu a morte de Estevão, chegaram a Fenícia e a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, embora não pregassem a palavra a ninguém que não fosse judeu. Ou seja, houve a perseguição, aconteceu justamente a morte de Estevão e essa perseguição foi se espalhando, então todo mundo foi se dispersando. Cada um foi para os lugares. Provavelmente, nesses momentos onde você está sendo perseguido, você vai procurar um amigo, alguém da família que mora em outros lugares para poder te acolher. A consequência é que eles chegam nesse lugar e começam a pregar. E aqui diz que eles começam a pregar a todos aqueles que eram judeus. Não pregavam para aqueles que não eram judeus. Ou seja, a revelação, a graça, ela era entendida muito claramente como algo que deveria ser dito aos judeus. Ou seja, eram os judeus, como povo escolhido, que deveriam receber este anúncio. Bom, até aí tudo ok. Contudo, ou seja, entretanto, alguns deles, habitantes de Chipre, da cidade de Cirene, chegaram a Antioquia e começaram a pregar também aos gregos. Ou seja, eles foram para essas cidades, aqueles primeiros que foram dispersos ali de Jerusalém, começaram a falar aos judeus, só que esses que receberam justamente a mensagem desses que anunciaram, o que acontece? Eles começaram a falar para os não-judeus, para os gregos. Por quê? Lógico, mais distante daquela realidade judaica, quanto mais fora, mais as relações com outras culturas vão se apresentando. A relação com outros lugares. E assim, começa o seguinte: eu tenho um amigo que não é judeu, começo a falar, porque, gente, quando o anúncio chega com potência, não tem ninguém que te segure. Quem recebeu já uma experiência de oração, fez uma experiência de oração profunda, uma experiência de Cristo ressuscitado, vai perceber o seguinte: você quer falar para todo mundo. Você quer dizer para todos, e aí você vai dizendo para as pessoas, e aí aquelas pessoas ficam encantadas do que está acontecendo, daquela verdade que eles estão experimentando. Então começa o anúncio de pregar aos gregos e anunciar a boa nova de Jesus, vai dizer a palavra. E a mão do Senhor estava com eles, e muitas pessoas acreditavam no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor. Ou seja, a coisa começou a se espalhar tanto, foi novamente lá na igreja de Jerusalém, junto dos apóstolos. Os apóstolos enviaram Barnabé. Mas poderia ter acontecido aquilo, que já foi um questionamento que está acompanhando aí as homilias. Questionaram Pedro, porque Pedro estava indo na casa dos pagãos e ele começou a ver o Espírito Santo agir sobre os pagãos e ele não tinha como negar. Então Barnabé vai para justamente Antioquia e não vai naquele sentido para dizer: olha, para com essas bobeiras, para com tudo isso, vocês sabem que o anúncio deve ser feito aos judeus. Não, mas ele começou a ver, a observar, e ele se alegrou com aquilo que ele viu. O que acontece muitas vezes? Às vezes tem dificuldades na sua casa, dificuldades no teu trabalho, dificuldades de relacionamento com os seus amigos. As coisas chegam no teu ouvido e você já estabelece vereditos, você já estabelece o que está acontecendo e você já começa os seus julgamentos. E aí, com esses julgamentos já afirmados, e em julgamento eu falo o seguinte, é quando você já tira as conclusões, nem foi lá, nem viu,
nem fui lá observar o que estava acontecendo. Você já fechou aquilo dentro do teu coração. Isso é por causa disso, porque fulano é assim, Beltrano é desse jeito, então isso está acontecendo por isso, e já chega lá para justamente já falar quantas vezes alguns de nós já passou por isso, né? Que você está numa coisa, alguém chega de fora e de repente já fala, já estabelece tudo, é desse jeito. Mas fulano, você não ouviu ninguém, você não ouviu as outras partes, você só veio a partir daquilo que te falaram, mas não escutou os outros, não viu, não observou. Meus caros, muito cuidado com isso, porque muitas vezes as coisas são diferentes daquilo que nós imaginamos e nós precisamos nos mover pelos frutos. E você deve se alegrar se os frutos são bons. Se os frutos são ruins, veja, observe. Não queira agir de modo precipitado, mas espere para que as coisas fiquem claras. Permaneça ali. Esses passos vão te dar justamente a possibilidade de perceber, em meio até às dificuldades, né? Supondo que aqui não fosse algo bom, mas fosse algo ruim, em meio àquelas dificuldades você vai perceber uma ação do Espírito que começa a transformar, que começa a falar com um, a corrigir outro, mas com muita simplicidade. Nunca se feche nos seus próprios julgamentos. Abra-se justamente ao que está acontecendo. Então Barnabé chegou, viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito e de fé. Olha que forte. Por que ele fez isso? Porque ele era um homem bom, cheio do Espírito e de fé. Muitas vezes falta isso em nós, porque vamos deixando tudo fechadinho com os nossos julgamentos, os nossos critérios dentro de nós. Seja um homem bom, cheio do Espírito e de fé. E uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou a Antioquia e passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram a numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. Palavra do Senhor. Guardamos esta palavra. Vamos juntos. Que Deus vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.